Vamos embarcar em uma jornada de aventura no mar, onde histórias reais de naufrágios e operações de resgate nos mostram a beleza e o perigo do oceano. Você já se perguntou o que acontece quando uma missão de resgate enfrenta forças da natureza incontroláveis? É exatamente isso que exploraremos agora. Tudo começa com uma operação intensa envolvendo o navio de resgate Vin e Ellie. Ao se aproximar de um barco de pesca em meio a mares brutos, a missão rapidamente se transforma em um desafio extremo. Uma tempestade feroz se aproxima com ondas alcançando 5 metros de altura, acompanhadas por ventos com força de vendaval. A embarcação começa a balançar perigosamente, enfrentando o risco real de virar. Toda a situação passa a ser monitorada de perto e os esforços de resgate de emergência são iniciados imediatamente, destacando a importância de estar preparado para o inesperado. Em outro episódio marcante, o navio cargueiro sul-coreano Stellar Banner correu ao solo fora da costa de Maranhão, Brasil, em 24 de fevereiro de 2020. Transportando 296 mil toneladas de minério de ferro, o navio encalhou em meio a severas condições climáticas. Durante meses, operações de resgate foram conduzidas enfrentando enormes obstáculos. O tamanho colossal e o peso do cargueiro tornaram tudo ainda mais complicado. A dificuldade de estabilizar a embarcação e a preocupação com os impactos ambientais tornaram esse um dos mais complexos resgates marítimos dos últimos tempos. E não para por aí. Um capitão corajoso enfrentou o desafio de sua vida ao tentar salvar seu navio de carga durante uma forte tempestade próxima a Istambul, na Turquia. 9 membros da tripulação foram perdidos, mas graças à habilidade e resistência do comandante, o restante foi salvo. O mar demonstrou mais uma vez que não perdoa erros e que cada decisão conta. Em julho de 2020, outro desastre marcou a história marítima. O navio de carga japonês Wakashio encalhou em um recife de coral perto de Maurício e, semanas depois, em 15 de agosto, se partiu ao meio. O vazamento de óleo causado pelo acidente provocou um impacto ambiental devastador na região, afetando ecossistemas marinhos e litorâneos. Equipes de resgate e contenção trabalharam incansavelmente para minimizar os danos e proteger o ambiente já fragilizado. Outro incidente chocante ocorreu em 7 de outubro de 2022, quando o navio de passageiros Armas colidiu com o cais em Las Palmas de Gran Canaria, na Espanha. Uma pessoa perdeu a vida e outras 15 ficaram feridas. Investigações preliminares apontaram que o clima adverso e erro humano podem ter contribuído para o acidente, mas a causa exata ainda está sob análise. Nem todos os naufrágios são causados por acidentes inesperados. Em Chipre, o navio Elpida foi afundado intencionalmente em 2019 como parte de um projeto de recife artificial. Com 63 metros de comprimento, o navio agora repousa a 28 metros de profundidade, servindo como atração para mergulhadores e contribuindo para a preservação do patrimônio marítimo da região. O navio de carga MV SAHF colidiu com outra embarcação na área de Almaty, uma zona perigosa no mar, onde muitos navios transitam. A colisão causou danos significativos, mas felizmente nenhuma vida foi perdida. Correntes fortes e visibilidade limitada tornam esta região especialmente perigosa, exigindo medidas de segurança mais rigorosas e treinamento contínuo das tripulações. Outro caso dramático ocorreu em 15 de junho de 2014, quando o navio Triera enfrentou ventos extremamente fortes ao deixar Duluth, Minnesota. Navegando no Lago Superior, o navio lutou contra ventos que dificultavam manter direção e velocidade. Essas tempestades exigem atenção constante e decisões rápidas para garantir a segurança da tripulação e da embarcação. Em 25 de janeiro de 2020, o navio de carga Manassas Rose M encalhou em Tranás-Chamus Bay. Por ser um navio antigo, os danos foram graves. Após o encalhe, as condições climáticas pioraram e o navio acabou se partindo. Equipes de resgate agiram rapidamente para remover o combustível e evitar um desastre ambiental. Os destroços ainda permanecem na costa como um lembrete dos riscos enfrentados no mar. Até mesmo os navios mais modernos não estão livres do perigo. Um cruzeiro norueguês colidiu com um iceberg no Alasca. A colisão forçou a embarcação a retornar para Seattle para reparos. Imagens registradas por passageiros mostram o momento do impacto. Apesar do susto, ninguém se feriu.
Incidentes assim reforçam que, por mais preparados que estejamos, a natureza sempre pode nos surpreender. Em Skikda, Argélia, encontra-se um navio abandonado chamado Sofia. Ele encalhou em 2008 após o timoneiro tentar evitar uma tempestade navegando muito próximo à costa. O navio colidiu com uma rocha submersa e sofreu danos irreparáveis. Hoje, seus destroços são explorados por mergulhadores e curiosos, e o local se tornou um ponto turístico que atrai os que buscam aventura e história subaquática. Próximo à costa norte da Tunísia, o cargueiro grego Tarpon Sentinel jaz, enferrujado desde 1983. Ele perdeu energia e encalhou durante uma noite de chuva intensa enquanto transportava flores de Pensacola. A embarcação, construída no Japão, representa não apenas um acidente isolado, mas também a fragilidade de gigantes do mar diante de falhas técnicas e condições adversas. Na noite chuvosa de 29 de maio de 2019, um trágico acidente fluvial chamou a atenção do mundo inteiro. No rio Danúbio, em Budapeste, Hungria, o navio turístico Viking Sigyn colidiu com a embarcação Hableani, também turística, causando uma das maiores tragédias já registradas no rio. O impacto foi tão intenso que a Hableani afundou em menos de um minuto. O navio menor transportava principalmente turistas sul-coreanos, dos quais 28 perderam a vida. As investigações revelaram que o capitão do Viking Sigyn não reduziu a velocidade nem prestou atenção à navegação ao se aproximar da embarcação menor. Este evento deixou marcas profundas e reforçou a necessidade de regras rígidas de navegação, especialmente em águas densamente ocupadas por navios turísticos. No dia 1º de outubro de 2015, um dos maiores desastres marítimos dos Estados Unidos em mais de 3 décadas, ocorreu com o naufrágio do navio de carga El Faro, próximo à costa das Bahamas. A embarcação entrou diretamente na rota do furacão Joaquim, um erro atribuído à decisão do capitão de continuar a viagem mesmo com os alertas meteorológicos. Todos os 33 tripulantes a bordo morreram. O caso gerou debate sobre os protocolos de segurança em tempestades e resultou em reformas nas normas de transporte marítimo, além de deixar uma lição sobre a importância de respeitar os sinais do mar. Outro episódio impactante ocorreu em 20 de dezembro de 2019, no porto de Cozumel, México. 2 navios de cruzeiro da Carnival, o Glory e o Legend, colidiram durante uma manobra de atracação. O Glory, ao tentar se aproximar do cais, atingiu a popa do Legend, que já estava atracado. A colisão causou ferimentos em um passageiro e danos significativos à estrutura dos navios. A causa do acidente foi atribuída inicialmente ao mau tempo e visibilidade reduzida, mas a investigação detalhada buscou entender se houve falha humana na operação. O incidente chamou a atenção de todo o setor de cruzeiros e destacou a necessidade de aprimorar os sistemas de comunicação entre as tripulações. Em outro cenário marcante, o navio G, com 1.000 pés de comprimento, colidiu com a ponte Delport em uma manhã nebulosa. A batida interrompeu temporariamente o tráfego no canal do porto e causou danos significativos à estrutura da embarcação. Felizmente, não houve feridos, mas o incidente expôs novamente os riscos da navegação em condições de baixa visibilidade, ressaltando a importância da vigilância e do uso de tecnologia para navegação segura em áreas urbanas portuárias. Cada uma dessas histórias nos mostra como o mar pode ser belo e, ao mesmo tempo, implacável. Por isso, a preparação, o treinamento da tripulação e o respeito pelas forças naturais são elementos essenciais em qualquer travessia. Mas a nossa jornada de hoje não termina aqui. Ainda existem locais no mundo onde destroços de naufrágios permanecem visíveis, como testemunhas silenciosas de batalhas contra o tempo, o clima e os próprios erros humanos. Muitos desses navios transformaram-se em pontos de mergulho e exploração submarina, revelando estruturas ainda intactas, motores, cabines e equipamentos que hoje descansam sob a água salgada, cobertos por algas e corais. Na costa de Coos Creek, por exemplo, os restos do navio Manassas Rose M permanecem espalhados, visíveis a partir da praia em dias de maré baixa. Os moradores locais ainda lembram do dia em que a embarcação encalhou e das operações de resgate que se seguiram. Para muitos, aquilo não foi apenas um acidente,
mas um evento que transformou a rotina da comunidade costeira e trouxe reflexões profundas sobre a relação entre o homem e o mar. Do outro lado do globo, mergulhadores exploram os compartimentos do Élpida, o navio artificialmente afundado em Chipre. Lá dentro, encontram corredores estreitos, compartimentos fechados e uma fauna marinha que aos poucos se apropria do espaço. É um lembrete vívido de que mesmo após a morte de um navio, ele ainda pode oferecer vida, não apenas como abrigo para peixes e corais, mas como uma ponte entre a história e o presente. E o que dizer do Tarpon Sentinel, que enferruja lentamente ao largo da Tunísia? Com seu casco ainda inteiro, mas marcado pelo tempo, ele serve como uma cápsula do passado, mantendo viva a memória de uma era onde gigantes de aço cruzavam oceanos transportando riquezas e histórias. Hoje, ele atrai fotógrafos, exploradores e curiosos, todos em busca do mesmo sentimento, o fascínio pelo desconhecido. E você, que nos acompanha até aqui, já parou para pensar em quantas histórias ainda estão escondidas sob as ondas? Quantos navios, carregados de sonhos, de pessoas e de promessas, repousam esquecidos no fundo do mar? Essa é a grandeza e o mistério do oceano. Ele guarda memórias que jamais serão apagadas e nos lembra constantemente da nossa pequenez diante da natureza. Por isso, seguimos firmes, explorando, aprendendo e compartilhando essas histórias com você. Se gostou da nossa jornada de hoje, não se esqueça de clicar em curtir, se inscrever no canal e deixar nos comentários o que mais te chamou a atenção. Que história te tocou mais? Qual dessas operações de resgate ou naufrágios você nunca tinha ouvido falar? Queremos saber sua opinião. Obrigado por estar conosco nesta imersão pelas águas do mundo. Nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias que o mar ainda tem a nos contar. Até lá!